Olá, eu sou o Murilo Jacobi e hoje nós vamos falar sobre o descumprimento de obrigações pelos licitantes nos pregões eletrônicos. O pregão foi criado pela Lei 10.520 de 2002. Mentira, na verdade foi criada uma medida provisória que foi convertida em lei pela Lei 10.520 de 2002, então medida provisória de 2000, onde estabelecia o procedimento do pregão. Ele trouxe grandes inovações em relação à Lei 8.666, como a inversão de fases, os lances durante o processo licitatório, e se tornou uma modalidade hoje mais usada pelo poder público, que traz mais economia e mais rapidez nos seus procedimentos. Contudo, por se realizar no modo eletrônico, ou seja, pela internet, através de sites especializados para isso, como compras governamentais do Ministério do Planejamento, o E-Licitações do Banco do Brasil, o portal de compras públicas, esse sistema muitas vezes o processo não é levado a sério pelos licitantes. Não é incomum que um licitante venha para o pregão e não apresente proposta depois da fase de lances, ou ganhe a licitação e depois não venha assinar o contrato. Veja, a internet trouxe uma facilidade, uma celeridade, um grande acesso do pregão. Contudo, o gestor público deve lutar para que isso seja respeitado como um procedimento legal, um procedimento formal. A própria Lei 10.520, no seu dispositivo, no artigo 7º, estabelece uma penalidade muito gravosa ao licitante que deixar de entregar a proposta dentro do prazo de validade, que não vier assinar o contrato, que prejudicar o andamento da licitação, com a penalidade de impedimento de licitar e contratar pelo período de 5 anos. Ou seja, o pregão, prevendo que se é uma modalidade mais ágil, mais flexível, estabeleceu uma penalidade muito gravosa, justamente para quem prejudicar o andamento do processo. O processo é para ser ágil, mas é para ser levado a sério. Infelizmente, os gestores públicos não têm o hábito de punir as empresas que fazem isso. A empresa tem que ser punida. A empresa que venceu a fase de lances e não apresentou a proposta no tempo, tem que ser punida. A empresa que apresentou proposta, trouxe a proposta de preços, mas não traz o documento de habilitação, tem que ser punida. A empresa que ganha o pregão e não vem assinar o contrato, tem que ser punida. E esse é o posicionamento do Tribunal de Contas da União. Num acórdão relativamente recente, agora de acórdão 185 de 2017, do ministro Walton Alencar, ele reforçou que os servidores públicos devem aplicar penalidades para as empresas que prejudicam o andamento da licitação. Lógico que nós temos algumas searas mais complicadas. A empresa simplesmente deixar de apresentar documentação é um excelente motivo para aplicar penalidade. Mas, em tese, seria possível aplicar penalidade para a empresa que apresentou uma documentação que evidentemente não serve para licitação. Seria possível, sim. Por quê? Porque a penalidade do artigo 7º também se aplica à declaração falsa. E o que o licitante preenche com um xizinho antes do pregão eletrônico? Uma declaração dizendo que ele atende todos os requisitos do edital. Então, veja, o licitante, ao dizer que ele preenche todos os requisitos do edital, ele está declarando que ele atende o requisito do edital. E durante o certame, ele tem que comprovar isso. E se ele trouxer algo evidentemente incompatível com o edital, isso seria um motivo para puni-lo. Lógico que a gente entra numa seara mais complicada, uma seara onde a jurisprudência já não é tão forte, onde é necessária muita razoabilidade na aplicação do impedimento de licitar. Veja, eu não vou aplicar um impedimento de licitar de 5 anos por uma empresa que apresentou uma atestado de capacidade técnica que não é compatível. Mas eu posso impedir uma empresa de licitar e contratar com a administração pública pelo prazo de 3 meses, 6 meses, porque ela trouxe certidões vencidas para o processo licitatório. Afinal de contas, é só olhar a validade de certidão para saber participar do processo. Então, veja, abre-se uma seara para ensinar os licitantes. É muito comum o licitante pilantra ficar participando da licitação, como ninguém pune ele, ele continua sendo pilantra. Ele vai ser o coelho numa licitação, como o TCU diz, que abaixa bastante o preço, ninguém disputa o preço e depois ele não entrega a proposta. Ou entrega a proposta errada, entrega uma certidão vencida.
Tudo isso são instrumentos que o gestor público deve ir atrás para punir esses licitantes, para que se leve a sério o procedimento. Veja, o gestor público tem que tomar ação. Não basta ficar reclamando que, olha, na licitação do pregão tem muito aventureiro. O que o gestor público faz em relação a isso? E a ferramenta que ele tem é a punição prevista no artigo 7º da 10.520, conforme o Acordo 185 de 2017 do Tribunal de Contas da União. Continue acompanhando nosso canal para mais vídeos por orientação sobre gestores públicos, licitações e temas afetos à administração pública. Obrigado e até mais.